Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Mulheres, Mitologia, Literatura e Filosofia. Meu nome é Júlia Miara, sou professora e cofundadora do IPIA, Comunidade de Pensamento. Hoje nós vamos falar sobre a androginia como política. Será que é? Como pode ser? E temos uma convidada especial hoje, Júlia das Fadas. Ju, você pode se apresentar para a gente? Claro, boa noite. Primeiro, obrigada, Júlia, pelo convite, Vivi também. Muito bom acompanhar vocês há tanto tempo, estar aqui com vocês também. Sou a Júlia Schmidt, popular agora como Júlia das Fadas, nessa parceria com o Instituto IPIA, com o curso Deusas Infernais, com a Júlia. E sou professora de língua portuguesa, com mestrado em análise do discurso, em que eu foquei na construção linguística subjetiva de meninos e meninas através de análises de pressupostos que não eram ditos, como aquilo que a gente não diz também nos diz muito sobre a sexualidade de homens e mulheres. Olá, eu sou Viviana Ribeiro, professora e cofundadora do IPIA, Comunidade de Pensamento. Bem-vinda, Júlia das Fadas. Muito bom estar com você, além do curso que vocês duas estão fazendo juntas, o Deusas Infernais. E muito bom estar com você aqui na nossa conversa de domingo. Bem-vinda. Bom, a gente pensou em falar hoje, né, sobre uma questão que um pouco que também tem atravessado os nossos diálogos, que é pensar sobre as personagens femininas que aparecem na literatura, na filosofia, na mitologia, e um tema que está muito presente em todas as nossas conversas é justamente a questão da política e a questão de como essas personagens e as suas autoras criadoras pensaram certas questões. E a gente pensou então em falar um pouquinho hoje sobre um tema que aparece um pouco na Virginia Woolf, que é a questão da androgenia. A Virginia, ela pensava, ela tinha como um projeto de escrita, e como a gente tem falado, o projeto de escrita dela está totalmente vinculado com o projeto político. Ela pensava na criação de personagens, mulheres, que tivessem uma mente que ela vai chamar corretamente, ela estava pensando exatamente nesses termos, de uma mente andrógena, uma mente que aglutinasse tanto certos modos de perceber o mundo, masculino como feminino. Então, uma das questões que ela identifica, um dos problemas literários que ela identifica, é que na história da literatura, essa história que a gente tem acesso, que é a história dominada por determinado sexo, os homens, o sexo masculino, ela identifica uma percepção de mundo através dos personagens muito fechada. E essa percepção de mundo tem certas características que ela vai relacionar com características masculinas, ou características viris, ou características, nos termos dela, patriarcais. Então, a primeira questão é justamente, na criação das personagens dela, a primeira preocupação é dar voz às mulheres, fazer com que o mundo se apresente, fazer com que a gente perceba o mundo através da percepção das suas personagens femininas. Então, ela vai fazer isso vai estar presente em todos os livros dela, desde os primeiros livros, mas vai estar cada vez mais consolidado como modo, como um estilo literário a partir de Mrs. Dalloway, que é de 1925. Em 1925, então, nesse livro Mrs. Dalloway, a gente vai ver o dia, né, da Clarissa Dalloway e a sua tarefa, que é fazer uma festa no final do dia. E as personagens, elas transitam pelas ruas
muito constantemente, né? Se fosse um filme, a gente teria um filme com bastante cena externa, cena de rua. E a gente está o tempo inteiro vendo Londres a partir das personagens femininas. Isso é proposital, não é aleatório. Então, a Virginia pensa que a partir dessas construções literárias, a gente começa a criar uma outra percepção de mundo. Isso em 1925. Em 1928, a Virginia publica o Orlando, que é um livro bastante conhecido, vendeu muito desde que ele foi lançado. E esse personagem Orlando é um personagem bastante singular na história da literatura mundial. Não existe um personagem como Orlando. E esse personagem, primeiro que ele tem uma duração de 4 séculos. Ele vive 4 séculos. E a história se inicia com Orlando existindo num corpo masculino, e durante a história, Orlando, de repente, acorda e está vivendo em um corpo feminino. As interpretações que eu acho um pouco empobrecidas, ou que empobrecem esse livro, tendem a fazer uma relação com a vida da Virginia, dizer que o Orlando, esse personagem, ele aglutina a história da Virginia com o pai e com a Vita, que foi a amante da Virginia, mulher que a Virginia amou e teve relações durante certo período da vida. Essa eu penso que é uma interpretação empobrecida porque diminui a dimensão exatamente política do que é esse personagem e o alcance do que a Virginia pretende. Então, Orlando, essa personagem, a Virginia está fazendo uma experimentação, que é justamente criar essa mente andrógena, para além de nos apresentar ali quase que um panfleto feminista, ao colocar as situações, né, que Orlando passa enquanto no corpo de homem, e depois as situações muitas esdrúxulas, né, e irônicas que o Orlando vai passar depois quando ele passa a viver num corpo de mulher. Para além disso, ainda existe um projeto político-literário que é justamente tentar produzir a criação dessa mente andrógena, que seja uma reunião não exatamente de um lado, mas uma reunião de valores masculinos e femininos que, ao mesmo tempo que se equilibrem quando juntos, quando lado a lado, também possam produzir, a partir dessa união, aberturas criativas para o mundo. Uhum. Mais adiante, nos textos políticos, essa questão da androgenia, que vai aparecer de forma bastante aberta na produção, na criação dessas personagens, nos textos políticos, que eu chamo de textos políticos, vai aparecer com exatamente qual era o projeto da Virginia, o que a Virginia pensava. Então, a Virginia, quando ela fez a crítica dela à sociedade patriarcal e quando ela faz o apontamento de que, para que a gente possa realmente criar uma sociedade em que não caiamos de 50 em 50 anos em guerras, quem está apto a criar essa nova sociedade são justamente as mulheres. É justamente o que ela chama de a sociedade das outsiders. Mas essa sociedade, é preciso entender, não é uma sociedade que exclua os homens. É justamente uma nova sociedade em que os homens estejam inseridos. Num primeiro momento, parece apenas uma mudança de hábitos, mudar o hábito patriarcal, que ela identifica como um hábito, a marca principal desse hábito patriarcal é o desejo de guerra, o desejo de honrarias, o desejo de medalhas, o desejo de dominação. E, numa leitura ligeira ou superficial do pensamento dela, pode parecer que ela faz uma proposta de uma substituição desses hábitos
por uma outra substituição que as mulheres, as outsiders, carregariam. Então, primeiro, não é uma substituição, não é simplesmente uma mudança de sinal, não é trocar o masculino pelo feminino, mas exatamente o projeto político que a Virgínia tinha em mente era de que essa nova sociedade, essa sociedade fundada a partir das outsiders, teria as condições de reunir uma organização social andrógena. Em que sentido? Justamente no sentido de que essa sociedade produzida, fundada a partir das outsiders, ela não teria como primeiro princípio ou como valor fundamental o desejo de honrarias, o desejo de medalhas, o desejo de guerrear. Ela seria, então, para suprir ou para colocar como uma vantagem, uma compensação é a palavra que ela usa, como uma compensação a esse hábitos reiterado da virilidade. A compensação seria a criatividade, seria uma mente criativa, e uma mente criativa, de acordo com o pensamento dela, viria a partir justamente dessas mulheres, das mulheres que estão fora dessas estruturas. E a partir dessa estruturação, dessa nova estruturação, seria produzida, então, uma mente social que aglutinaria uma mente criativa, neutralizaria os hábitos guerreiros, os hábitos de dominação, e forneceria aos homens justamente um novo modo de pensar, de agir, de sentir, de se relacionar. Então, não é a eliminação de um ethos que ela vai qualificar como um ethos masculino, mas seria a neutralização e a abertura de mundo, a abertura social para uma nova organização em conjunto. E aí, a Virgínia coloca essa questão da androgenia como uma forma, como uma mente social, né, como um modo de organização social. Só que, como nós sabemos, e vocês as duas Júlias, estudam esse assunto de uma forma mais direta, essa não é uma ideia nova, essa é uma ideia, inclusive, que tem uma história. As ideias têm uma história. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho justamente sobre, na nossa história, na história mitológica, na história filosófica, o aparecimento dessa esse andrógena e a sua atuação na política. E como que, nos povos antigos, esse era um modo muito natural de pensar a política, de pensar a organização política, com a ativação do positivo de ambos modos de ser e agir no mundo. Muito bom. Eu fiquei pensando aqui, né, porque essa questão da androginia, ela nos leva a vários lugares também, né? Porque nos leva a questão do hermafrodita, leva uma questão da transexualidade também, né? Da heterossexualidade também, né? Porque a androginia ela pode se aplicar a homens e a mulheres e a várias identidades de gênero, né? Até onde eu sei, a androginia não é necessariamente uma identidade de gênero, mas que permeia corpos cis e trans. Então é interessante, fiquei ouvindo você falar sobre o Orlando, né? E aí eu lembrei, na verdade, de um conto de fadas da Romênia. E depois fiquei me perguntando isso. Será que existe uma leitura do Orlando que
que toque numa questão identitária, da transexualidade, por exemplo, mas aí você trouxe essa questão da sociedade das outsiders, né? Como algo, pelo que eu entendi, me corrija se eu estou errada, que a própria Virginia conceitua isso da mente andrógena. Sim, então, achei isso muito interessante, porque talvez a gente só consiga, não sei, né, pensar hoje em dia, contemporâneo, nesse momento, eu vejo a androginia aparecendo de duas formas. Ou muito ligada a algo estético, né, e vendável, ou como se a gente só conseguisse, talvez, entender em alguns momentos esse lugar feminino e masculino necessariamente sendo de um corpo trans, né, que permeia exatamente, especificamente, essa questão biológica. E aí a proposta da Virgínia é que não seja necessariamente uma proposta biológica, né, mas um estar no mundo político que possibilite, através de atributos femininos e masculinos, o bem-estar de todos e todas. Sim. Muito interessante essa teoria, não estava a par dela. E aí eu sei que eu queria então comentar, na verdade, esse conto de fadas, porque me veio assim a cabeça. Eu sempre li ele como num lugar de nossa, tem um conto de fadas que toque aí talvez a questão da transexualidade, mas talvez ele possa ser pensando que conto de fadas trabalha muito com a questão do simbólico, né? Se não é um conto de fadas que está trabalhando ou dialogando com essa possibilidade da mente andrógena proposta pela Virgínia. É uma história que se chama O Príncipe Dragão, vou dar uma resumida aqui para a gente poder tocar, né, em outros pontos. O Príncipe Dragão conta a história de um rei que se vê no domínio de outro rei. E ele não tem um exército que ele possa fazer frente, né, para guerrear com esse outro rei. E ele tem 3 filhas. E aí um dia ele lamenta para as 3, né? Não bastasse ele não ter um bom exército, ele também só tem 3 filhas mulheres, né? O que fazer com 3 filhas mulheres? E aí elas respondem que elas são mulheres, mas que elas não são inúteis. E elas se propõem, então, a servir o rei, o outro rei, né, em forma de guerreiros. Mas antes delas conseguirem chegar ao outro reino, o próprio rei, o pai delas, que era também uma espécie de mago, ele vai se transformando em outras figuras para desafiá-las. E a mais velha e a do meio não conseguem transpor o desafio dele, até que chega a caçula. Ela faz uma escolha mais acertada de cavalos, né, segundo vai constar na história. Ela escolhe o cavalo mais experiente do pai, né, o mais velho, não o cavalo mais novo, e ela consegue vencer todos os obstáculos que o pai coloca. E aí ele aprova ela e diz: não, realmente você está apta para ir para o outro reino para defender o nosso. Mas você não pode se apresentar como mulher, você precisa se apresentar como homem. E aí ela assume uma identidade que é a do príncipe dragão. Então ela passa o tempo todo vestida em uma armadura e vai servir ao outro reino enquanto príncipe dragão. E aí ela faz uma série de conquistas para o outro rei, enfim. E a última de todas seria conquistar o coração da mulher mais bela do mundo, né? Mais uma vez, a mulher mais bela do mundo, né, aparecendo aí como tema. E ela vai, então, a princesa Iliane era o nome da mulher mais bela do mundo. Só que ela consegue conquistar, trazer a princesa para o rei, algo assim. Só que a princesa diz que ela não vai se casar com aquele rei se ele não conseguir a água santa para ela. E essa água santa era guardada por uma ogra, né? É uma figura assim. E aí vai o príncipe dragão, que era uma princesa, né, do outro reino, e vai até a gruta dessa ogra, consegue pegar a água santa. Só que quando ele está saindo, ela, na verdade, está saindo, a ogra lança uma maldição, que seria: se você for homem,
você nesse momento passa a ser mulher, e se você for mulher, nesse momento você passa a ser homem. Então, quando ela chega no reino, o corpo dela já está todo transformado no corpo de um homem. Ela entrega a água santa para o rei, e a princesa Iliane diz que não vai se casar com o rei mesmo assim, porque quem trouxe a água santa foi o príncipe dragão, e aí eles se casam, né? E aí acaba a história. E eu achei assim, interessante, pensando no que você está trazendo, voltando para essa questão, né? Os contos de fadas, eles trabalham com o que é simbólico, né? Não vou aqui adentrar toda essa esfera do simbolismo do conto de fadas, mas como é interessante pensar que esse príncipe dragão, de alguma forma, ele também vai conter nele mesmo, no final dessa história, uma experiência feminina e masculina, né? E ele consegue, né, dessa forma, integrar também os dois reinos. Aquilo que o pai disse no início, que essa pessoa não conseguiria, e o outro rei, né, que também só via enquanto servo, enquanto guerreiro, e também não imaginava que pudesse, né, de repente ser preterido, vem essa figura que nessa experiência feminina e masculina supera esses dois que estavam em disputa. Enfim, você estava falando e me veio, não era nem a intenção, nem tinha parado para pensar nessa história, mas me veio ouvindo você falar da Virgínia, de talvez esse pensamento andrógeno esteja mais espalhado em muitas narrativas do que a gente possa imaginar. Uhum. Sim, sim. Você falando, eu também pensei numa coisa. Eu acho que também existe um pouco que uma saída desse lugar também identitário, né? Como se uma saída fácil, né? Como se os nossos problemas políticos, os nossos problemas patriarcais, simplesmente pudessem ser resolvidos com uma troca, simplesmente troca, né? Os homens pelas mulheres e está resolvido. E quando ela insiste nessa questão de uma mente andrógena, é mais do que... É uma mente social, não é uma mente individual, né? Uma mente social andrógena está justamente um pouco também querendo sair desse lugar da identidade e também sair daquela questão como se o corpo masculino encarnasse o mal, né? E o corpo feminino encarnasse o bem. Então, ou vice-versa, como tem sido ao longo da história, na verdade, né? Na verdade, o nosso registro é o contrário, né? O corpo masculino que encarna o mal. O contrário. Exatamente. O feminino exatamente. que encarna o mal e o masculino o bem. Sim. Ele encarna o bem. Vivi, você terminou de comentar o que você ia comentar? Porque também... Sim. Não, eu só queria lembrar disso também. Acho que também tem uma... O pensamento da androgenia, o pensamento político da androgenia é bastante complexo, né? Ele não é simples. Não é uma troca, né, de sinal. Então, era isso que eu queria comentar, assim. Eu acho que tem várias figuras que elas evocam, de alguma forma, esse conflito ou essa solução, né, dependendo da perspectiva. Só que a gente pode recorrer a várias figuras, tanto na mitologia grega, quanto em mitologias mais antigas, como a Suméria, né, que a Júlia vai comentar. Mas também, ouvindo vocês conversando, pensei em outras figuras que eu não tinha pensado para trazer para a conversa de hoje, né? E são figuras muito óbvias, na verdade. Uma delas, que é parte do imaginário infantil de muitas de nós que crescemos na geração Disney, que é a Mulan, que não está na mitologia grega, mas que faz muito sentido, né? Porque a Mulan, ela é essa mulher que vai se travestir de homem para ir para a guerra. Só que é importante lembrar que a motivação guerreira de Mulan não é honrarias, né? Como a Virgínia vai colocar os afetos da guerra masculinos. Não é honrarias, não é a glória, não é um desejo de guerra. A motivação da Mulan é outra, né? Ela vai para a guerra porque, enfim, o país, a nação, o povo e a família, né? Pensando assim, todas essas divisões estão sendo atacados pelos mongóis e ela vai, enfim, para também proteger o pai, que já era um idoso, né? E ela acaba salvando a China.
pelo menos nesse momento. Mas ela é uma figura de mulher guerreira, travestida, que ela vai ter no desenho, tá, gente? Estou fazendo um comentário ao desenho. Que ela vai ter um enamoramento Sim. pelo líder do exército, que, enfim, algumas pessoas veem aí também uma união homoafetiva entre um homem transgênero, né? E aquele sujeito que eu já não me lembro o nome. Só que eu acho que o mais importante, que acaba ficando muito de escanteio nessa história, é a motivação da Mulan, né? Que não é a motivação por honrarias, não é desejo de guerra, não é desejo de violência, não é tal como Aquiles, por exemplo, ter o seu nome perpetuado, mas a motivação guerreira da mulher acaba sendo outra, como a gente comentou muito extensamente num outro episódio que a gente já fez, pensando a questão da guerra. Aliás, vejam o nosso canal, procurem. Agora, sempre passa esse momento, né? Agora, uma outra figura que eu queria trazer também é a figura do Tiresias. O Tiresias, ele é um sábio, na verdade, ele é um oráculo, né? Ele é um profeta, ele vê o futuro. Ele é um sábio, oráculo, profeta, e ele é um sujeito muito interessante, porque ele está vinculado a várias narrativas trágicas, inclusive, e ele é um sujeito muito interessante porque a história dele dá a entender que muito da sabedoria de Tiresias se deve ao fato de Tiresias, ao longo de sua vida, ter vivido tanto quanto homem quanto como mulher. Né? Ele foi transformado pela deusa Hera e ele vira mulher, depois ele vira homem de novo. Enfim, ele vive umas transformações e parece que esse ciclo de transformações, esse habitar num corpo masculino e num corpo feminino, esse habitar numa mente masculina, talvez numa mente feminina, se é que a gente pode, né, a gente pode questionar esse lugar também, mas esse ciclo de transformações levou o Tiresias a um lugar de sabedoria, né? E é interessante, porque não é exatamente a figura do andrógeno, porque não está ao mesmo tempo homem e mulher, mas ainda assim tem algo de uma mente andrógena vinculada ao exercício do saber e do conhecimento. E não só isso, né? A figura do oráculo é uma figura muito especial, porque é a figura da visão. O oráculo, ele vê as coisas, né? Ele vê as coisas tais como são e como vão se desenrolar. Né? Então, o oráculo tem uma visão mais certeira sobre a realidade do que réis mortais que não entendem o que está acontecendo. São meros joguetes dos deuses e do destino. Então, enfim, essa figura também recorre a esse lugar de ser homem e mulher, talvez não ao mesmo tempo, mas numa mesma experiência de vida, né? Numa mesma experiência. E é um lugar, obviamente, que vai ser encarnado com muito mais validade, muito mais força, muito mais presença enquanto presença social, cultural, religiosa, civilizacional pelos antigos sumérios, né, Ju? Sim. A gente vai ter a figura da Inanna, né? E é bem interessante porque a gente está falando aqui de uma deusa muito cultuada, né? Muito famosa, e um consenso absoluto historicamente em seu culto e em sua glória. E a pluralidade dessa deusa é algo assim que é muito fantástico. E ela representava, ela era rainha do céu, rainha da terra, rainha do mundo inferior, deusa, né? Deusa de tudo isso, deusa da fertilidade, deusa da morte, deusa do amor, deusa da guerra. Então tudo isso que todos esses atributos, né, que a gente vai estudar nas mitologias que são fragmentados, né, em deuses, em deusas, na Suméria a gente ainda consegue ter essa identificação quase que total numa figura central que é a Inanna, né? Não que não tivessem outras divindades, existiam, mas elas eram as divindades mais pontuais, assim, ou muito ligadas à terra, ou muito ligadas ao céu, ou a águas primordiais, enquanto a Inanna vai falar de todos os outros temas possíveis, inclusive o das outras divindades, não? Então é uma pluralidade e um lugar incomparável que acredito que não tenhamos conhecimento de outra deusa com esse lugar de prestígio, né? A gente tem conversado muito, eu e a Júlia, sobre isso,
de como ela é o mais próximo que a gente talvez tenha do que seria o culto à grande deusa, né? Mesmo entendendo que a figura da Inanna ela já está num momento histórico da derrocada também da imagem dessa grande deusa. E associada aí a figura da Ishtar, que seria essa deusa Cádia, equivalente a Inanna. Eu acho até interessante isso, né? Porque talvez a história da escrita tivesse começado na Cádia, a gente diria que a Ishtar, por seus atributos, né, muito equivalentes a Inanna, seria o mais próximo também dessa grande deusa. Mas, de qualquer forma, é um testemunho de como essa imagem, né, a priori feminina, ela realmente tinha um destaque muito grande. Mas a Inanna, dialogando aqui, né, com o que a gente está falando sobre a questão da mente masculina e da mente feminina, o que é fascinante nela é como ela estava ligada a todos esses atributos lunares, solares, femininos e masculinos. Do que a gente tem de documentado é que as mulheres se identificavam com ela e os homens também se identificavam com ela. A fertilidade, o potencial de fertilidade dela estava posto para todas e todas. E ela, associada também à lua, tinha uma relação direta que se via com o leite, claro, das mulheres, com leite materno e com o sêmen. Então, se entendia que o sêmen masculino era um atributo, uma dádiva de Inanna. Então, ela presidia esse papel da fertilidade de ambos os lados. E só para a gente não... Porque acho que quando a gente fala de fertilidade, a gente está tão distante que talvez pareça um atributo menor, né? Mas a gente está falando num momento assim, de pessoas que estão muito ligadas à terra, muito ligadas à natureza, e que se não souberem, né, como cuidar dessa terra, como nutri-la, vão morrer, né? Tem uma questão aqui de vida, de sobrevivência que se impõe muito fortemente. E os rituais de Inanna, que eram rituais sexuais, que visavam garantir a fertilidade da terra e dos seres humanos também, não podia estar de outra forma. Então, era isso, o papel dela estava para homens e mulheres. Homens e mulheres precisavam honrá-la, porque era a fertilidade deles e delas e da própria terra que estava em jogo. E era nesse momento que também a sacerdotisa, que encarnava Inanna nesses rituais, ela proferia os decretos que iam reger aquela comunidade durante um ciclo do que a gente entenderia hoje de um ano. Então, essa força cósmica, política, material que essa deusa tinha. E ela era entendida como hermafrodita. O Mircea Eliade, ele conta que, no que é considerado o apogeu de Inanna Ishtar, o apogeu dessa deusa é justamente entendê-la como hermafrodita, que ela tem tantos atributos e qualidades masculinas e tanto atributos e qualidades femininas. E não à toa ela vai ter um séquito de sacerdotisas e sacerdotes, porque os homens se identificavam com essa figura dela. Muitos, inclusive, para cumprir o seu sacerdócio, cortavam, né, fora os próprios testículos, enfim, como uma forma, porque bem ou mal ela ainda é uma grande representação feminina como um todo. Mas os seus sacerdotes, que eram muitos, eles também às vezes cortavam os próprios testículos para poder servir aquela deusa. Então é interessante que ela também tem, por essa noção, se a gente for entrar numa questão de gênero, que eu acho que a gente talvez não tenha condições de entrar quando a gente está falando da Suméria, desse momento que é muito anterior a nós, entre 5.000 a 2.500 anos antes da Era Comum, mas alguns teóricos se arriscam, né, a dizer que ela tinha esse lugar inclusive inclusivo para qualquer questão de gênero. Inanna é uma deusa que, se a gente lê hoje contemporaneamente, a gente consegue inseri-la em muitas... Aqui deu minha internet instável, gente, não sei se Tá tudo indo. bem? Valeu. Pode. A gente consegue inseri-la abarcando muitas pautas de gênero e sexuais. A gente, né, no recorte que estamos hoje em dia tão fragmentados, e voltando à fala da Vivi,
que ela comenta sobre esses valores masculinos e femininos, essa percepção do mundo, algo que eu e Júlia a gente também tem conversado é quanto o nosso esforço hoje, em 2020, dessa percepção de mundo, né, equilibrada, feminina e masculina, que possa estar para homens e mulheres, na verdade é algo extremamente antigo. É extremamente antigo. A Inanna, essa deusa hermafrodita, ela tinha um atributo de decretar o funcionamento do mundo. Né? A gente está falando aqui de 5.000 anos, a 2.500 anos antes da Era Comum, isso é no mínimo, né? Então, isso é muito antigo. Então, como a gente se perdeu, e se perdeu no seguinte sentido, né? Como as nossas amarras, elas são tão fortemente invisíveis às vezes, né, que a gente precisa lutar muito. Aí é que eu estou pensando enquanto mulher, enquanto corpo entendido, enquanto corpo feminino, como a gente precisa, né, se desvencilhar de tantas coisas, do que a gente identifica e do que a gente não identifica, para no final voltar a esse ponto de, não vou falar de origem, né, mas um ponto muito antigo que se perdeu, porque foi muito violado, foi muito violentado, exterminado, estraçalhado, né? A gente tem acompanhado essas narrativas sumérias, acádias, dá para acompanhar, né, de certa forma, como essa linha do tempo foi acontecendo e se relacionando com mulheres, né? Nessa sobreposição do masculino que entende a guerra nesse lugar extremamente violento. A Inanna, ela era a deusa da guerra também. Aqui, provavelmente, a gente está falando de uma concepção de guerra num sentido também mais de defesa. Não necessariamente, não estou aqui tentando romantizar o período, nem nada, mas também de pensar uma situação de defesa, mas também entender a guerra enquanto um estado de cólera. A gente tem hoje uma outra relação também com esse tipo de estar no mundo, né, de sentir cólera. Então, tem um lugar da guerra aí que não se sobrepõe ao amor, não se sobrepõe à fertilidade, porque também falar de guerra, a gente fala de morte, né? Falar de guerra também é a gente falar de morte. A gente também está dentro de uma figura, de uma divindade que traz em si a morte. Ela traz tanto a vida quanto a morte. Então, um não pode viver sem um outro, né? E é interessante que são dicotomias que não se dividem, mas que se integram, né? E só para situar, porque o que a Virgínia também está falando aí de guerra está no momento histórico, né, em que a gente pode afirmar isso com tranquilidade, que quem produz essas guerras extremamente violentas são os homens, né? Essas guerras que foram violando, acabando com mulheres e povos, são os homens, a gente, né, fazer o recorte histórico. Mas aqui nesse momento de Inanna, eu acho que a gente precisa de um outro olhar mesmo para essa guerra, e que eu acho que envolve essa relação da fertilidade e da morte, e dos conflitos. Eu acho que entender guerra também enquanto conflito, nesse sentido, porque ela é uma deusa que traz conflitos também, que vive conflitos. Eu acho muito curioso pensar, Ju, nessa figura de Inanna, como ela é uma deusa mulher, né? Eu acho que isso é importante ficar claro, ela é uma deusa mulher, só que ao mesmo tempo ela também é uma deusa hermafrodita, né? Sim. Então ela tem elementos que para nós parecem elementos dicotômicos, elementos binários, elementos em tensão. Só que é importante ver que no imaginário antigo não eram, né? Por um lado, ela era uma deusa mulher, mas ela também era uma deusa hermafrodita, então ela era mulher e hermafrodita. Ela era a deusa mais culturada, que mais organizava socialmente aquela sociedade, mas ela também era uma espécie de protetora dos marginalizados, né? Dos eunucos, das prostitutas, dos travestis, né? Existe todo esse lugar também associado à deusa Inanna. São parênteses, que é justamente isso. As pessoas procuravam refúgio nos templos de Inanna. Era um templo que abarcava toda a pluralidade mesmo de pessoas. Exato. É esse o ponto que eu tô querendo chegar. A deusa Inanna, ela é uma representação religiosa social que vai organizar um mundo muito plural, com muitos elementos que para nós parecem dicotômicos, binários, parecem, enfim, opostos, só que não eram, né?
por um lado, essa questão do feminino com a androginia, de ser a deusa mais importante, mais estruturante para aquela sociedade e ser assim, protetora desses marginalizados. Ela é uma deusa que no seu corpo, né, na sua ação, ela tanto encarna a criação, né, porque ela é uma deusa da fertilidade, então ela é uma deusa da criação, ela é uma deusa da abundância, como da destruição. Ela está vinculada à guerra, ela está vinculada às catástrofes naturais, aos mortos, né? Naturais, sim. Tudo isso que você comentou. Então, ela é uma deusa da criação e da destruição. Isso tudo sem criar uma oposição. Isso tudo sem criar oposição. É como se fosse o múltiplo, né? Essa multiplicidade que está sendo abarcada pela unidade fundamental que Inanna representa. E aí eu vou explicar por que eu trouxe esse assunto, né? Na fala da Vivi, quando ela traz a Virgínia pensando uma criação como uma contrapartida, né? Uma substituição a esse ethos da guerra. É muito curioso, porque a gente pensa, então, que nesse mundo patriarcal que se desenvolveu, parece que é isso. É como se um lado ficasse super exaltado, né, super excitado, e tivesse perdido a sua potência luminosa, né, que é justamente a criação. E que na Inanna está no lugar da fertilidade, e está no lugar, enfim, esse lugar solar dela também. E é muito curioso, porque essa é a história da exclusão do feminino, né? As mulheres ficam excluídas e associadas apenas às sombras, ao mal, à lua, não que a lua seja sombra, mas assim, nesse lugar simbólico, ao astro da noite, né? O que rege a noite, enquanto que o homem fica no lugar do solar, racional, enfim, linear, né? Isso. Enquanto a Ju estava falando da Inanna, gente, a Inanna é a bruxa que foi caçada pela igreja. Não, é porque a definição de bruxa, né? O crime definido lá no Malleus Maleficario era provocar a infertilidade nos homens, provocar a infertilidade da terra, provocar aborto, provocar a infertilidade em si mesma, provocar a infertilidade e matar as crianças. É a Inanna. Não. Olha só, eu vou só fazer um pequeno parênteses para associar com a última aula do Deusas Infernais. É a Lilith, essa é a Lilith. E na aula passada do Deusas Infernais, gente, tem um curso acontecendo e nós estamos trazendo informações que apareceram no curso, tá? Só para quem está assistindo entender. A gente viu que a Lilith, ela era uma divindade associada a Inanna na Suméria. A Lilith era o braço de Inanna, né? Então é como se a Lilith encarnasse nela todo esse lugar sombrio da deusa Inanna, né? Esse lugar do matar crianças, provocar abortos, fazer os homens, fazer as pessoas inférteis ou fazerem os homens terem orgasmos à noite, sonhando, todo esse lugar da Lilith, né? Esse lugar sombrio da Inanna, esse retalho da Inanna, né? E é isso, é a bruxa. É a bruxa que é a Lilith, que é a Inanna, mas que também, né, as mulheres parteiras, as que conheciam da medicina natural, as mulheres campesinas, as mulheres que criavam comum, as mulheres que organizavam a sua aldeia, o seu grupo, as suas amigas no seu entorno. Né? Aí a gente tem todas as fantasias do sabá das feiticeiras, né? A reunião das feiticeiras. Não, é porque é importante a gente lembrar, né, que claro que a Inquisição foi uma guerra direta contra as mulheres, mas também tem um contexto da guerra contra o paganismo, contra as deusas anteriores, né? Claro. É uma disputa. É uma disputa. E é interessante, porque se a gente pensa para a Inanna, né? Na verdade, isso atravessa, claro, as outras deusas, enfim, mas tomando ela, né, como esse ponto de partida, os rituais de Inanna, eles começavam com a infusão de aromas, né, com ervas sendo queimadas.
E claro que isso para gerar um estado de torpor, enfim, contato com a divindade, mas também, assim, nada mais natural. Se a deusa preside a fertilidade do mundo, da terra, e eu estou honrando ela porque eu quero isso, eu vou honrá-la com os atributos da própria terra. Né? É isso. No culto a ela, teremos já relações sexuais, né? O casamento sagrado, hierogamos, cujo rei participava, né? Para o rei era uma honra estar nesse lugar de receber essa sacerdotisa, né? Isso era uma honra. O rei precisava estar nesse lugar. Então, assim, eu honro essa deusa tanto através da união sexual, porque o sexo é organizador, o sexo nesse sentido também, né, que a gente estava conversando bastante no Deusas Infernais, como civilizador, como organizador, como um eixo central em que você, a partir transcendente, né, que você entra em contato com aquele estado para poder gerir a sua vida a partir disso, né? Isso é o princípio da fertilidade. Então, é a fertilidade tanto sexual nesse sentido, e voltando sempre para da terra, porque eu também estou honrando essa deusa com as ervas. Eu estou trazendo as ervas nesse estado olfativo de torpor, eu também estou trazendo o pão, alimentos, frutas e grãos, né? E justamente, como a Júlia também estava falando, as bruxas serão também as herdeiras, né? Quem sabe desse conhecimento dessa natureza, porque você honra essa grande divindade que é hermafrodita com os atributos dela mesma, e os atributos dela mesma também estão na Terra, né? Então, o sexo que é violado e perseguido, né? Essa questão das plantas, desse conhecimento, tudo vai atravessando também a figura que estava ali ligada a Inanna, né? Que está ligada às mulheres. E que deveria estar também ligada aos homens. Se a gente pensa na relação, né, que os homens tinham com Inanna, eles também são parte disso. Mas foi tão bem feita a cisão que, na verdade, enfim, quando a Inquisição faz isso, quando os homens estão perseguindo mulheres, eles estão, e aí isso é uma grande questão para o masculino e para os homens, sem dúvida, muito maior para a gente, mas é uma questão para eles também, eles estão perseguindo a si mesmos, sem saber que estão o tempo todo violando também a si mesmos, sem saber que estão. Então, essa dupla violência do masculino, né? Que é com as mulheres e consigo mesmo. Enfim, só é curioso comentar, né? Nesse lugar da natureza. É curioso pensar que não só o sexo ele vai ser interditado como algo vinculado ao diabo, ao demônio, enfim, essa mulher maligna, decaída, falando ainda da caça às bruxas, né? Mas também nesse período a gente vê um fenômeno interessante que é o cercamento das terras, né? As terras, elas vão, Vivi pode falar um bocado disso, as terras deixam de ser terras comunais, as pessoas são alienadas da terra e pronto, é mais uma maneira de romper com essa conexão, e especialmente uma maneira de perseguir as mulheres, né? Você, enfim, de perseguir a comunidade inteira no fim das contas, porque como a Júlia muito sabiamente falou, perseguir as mulheres é perseguir a comunidade inteira, né? Mas é isso, você alienar as mulheres da terra, você transforma todos esses elementos em elementos que são demonizados, né? Aí pronto, nós temos essa figura da bruxa, essa figura pejorativa da bruxa, né? Isso é uma coisa que precisa ficar clara. Essa figura pejorativa da bruxa, tal como vai ser pensada pelos inquisitores. Vivi, você quer comentar sobre isso um pouco? Porque a sociedade patriarcal, né? A gente conversando aqui, fica claro que talvez estava bem claro para a Virgínia, foi justamente essa desvalorização e a morte de todo o lado feminino da sociedade, né? Não é só das mulheres individuais, mas de todo o lado feminino da sociedade. Então, a grande característica, né, da sociedade patriarcal é justamente a morte do feminino. Acho que é isso que também a Virgínia está vendo e pensando que a nova sociedade também não é a morte do masculino, mas é justamente o restabelecimento do equilíbrio.
Eu E gostaria de acho que essa é a trazer... guerra que ela condena, né? Essa é a guerra que ela condena. Uhum. Porque a guerra que a gente fala em Inanna não é uma guerra entre masculino e feminino, Uhum. né? E Sim. talvez essa seja a questão. Uau, Perfeito. entendi uma coisa nova agora. Sim. A guerra que está em jogo não é entre masculino e feminino quando a gente está falando de Inanna. Uhum. Sim. Eu queria trazer mais uma imagem que eu acho que é importante para a nossa discussão, que é uma imagem que aparece no Banquete de Platão, né, na obra O Banquete de Platão, que é a imagem justamente do ser andrógeno, que vai aparecer lá, né? Quando eles estão fazendo os discursos sobre o amor, é sobre isso que se trata o banquete, né? Sobre o Deus Eros e sobre o amor, eles vão pensar a origem do amor e as múltiplas manifestações do amor. E um dos discursos vai versar justamente sobre não só a origem do amor, mas a origem da humanidade, né? Eu até comentei isso no último vídeo da série Diálogos, que também é sobre o amor, mas sobre a origem da humanidade. E essa humanidade, no seu estado primeiro, né, no seu estado original, no seu estado essencial, ela era uma humanidade diferente do que é hoje, né? Então ele vai descrever que existiam 3 tipos de seres, esses seres eram como se fossem seres de duas faces, 4 braços e 4 pernas, né? Como se fossem 2 pessoas coladas costas a costas, né? Costa com costa uma com a outra, e que existiam os que eram como se fossem, né? Homens e mulheres, um colado no outro, outros seres que eram homem e homem, um colado no outro, e outros seres que eram mulher e mulher, um colado no outro. É até curioso que essas hipermulheres, né, elas são as filhas da Lua, são chamadas de filhas da Lua, os hiper-homens são os filhos do Sol, e esses andrógenos seriam os filhos da Terra. E esses eram os tipos de seres humanos, até interessante, algo que a gente pode trazer em algum outro episódio, também é um mito que explica a homoafetividade, né? Mas é interessante que essa era a condição natural do ser humano, né? E éramos seres muito poderosos quando éramos assim, né? Quando éramos essa figura, éramos muito poderosos, nós andávamos circularmente de maneira muito, muito rápida. A gente, enfim, com olhos de um lado a gente podia fazer alguma coisa e com outra. E ficamos, por consciência do nosso poder, ficamos muito arrogantes, né? Cometemos uma híbris, uma desmedida. E nessa arrogância os deuses resolveram nos punir, nos enfraquecendo, né? E a maneira de causar esse enfraquecimento foi justamente nos dividindo ao meio, mutilando os nossos corpos fantásticos, nos dividindo ao meio e nos espalhando pelo mundo. Assim, todos nós não conseguimos nunca mais nos concentrar em nada direito, porque somos essencialmente seres limitados. E ficamos buscando a parte que nos falta, né? Literalmente, por conta dessa nossa limitação. E é claro que esse é um mito que vai contar a origem do amor, e o amor, na verdade, como falta, né? Como uma deficiência, como, enfim, como uma limitação, como a perda de um estado de força. Só que, ao mesmo tempo, ele também traz a reboque a força de uma outra consciência, né? Uma força de uma consciência integrada, que eu acho que também está aí na discussão, né? Além do lugar do amor, além de uma explicação sobre a homoafetividade, a gente também tem aí os filhos da Terra, e a Terra, pensem bem, né? Os filhos do Sol são fantásticos, mas são quase divinos. As filhas da Lua também. Os filhos da Terra, eles de alguma forma, simbolicamente, tá, gente? Estou falando aqui no reino do simbólico. Simbolicamente é a condição da humanidade. E essa mente andrógena, e eu estou tentando de novo trazer para a questão, essa mente andrógena, ela fica enfraquecida e sem consciência do seu próprio poder, né? Da sua capacidade, da sua potência, por conta dessa cisão. E, de novo, eu acho que a gente volta para a questão da Inanna, né? Como se, uma perda de um lugar que aparentemente é um lugar de contradição, mas
que é só uma contradição porque temos o hábito de enxergar as coisas assim, como De dualidade. Exatamente. Isso é uma falta, isso é uma carência, isso é uma fraqueza, né? Uma fragilidade. Então, essa visão, né, da mente andrógena ou da sociedade andrógena, ela me parece, né, como nessa proposta política da Virgínia e nessa experiência política real que nós tivemos no nosso mundo, na Suméria, né, com a deusa Inanna, ela parece uma superação da dicotomia entre feminino e masculino, como uma nova, não tão nova assim, como uma antiga. A gente fala nova como se tudo de novo fosse bom, né? Então eu vou mudar isso. Como uma antiga forma de organização social, de compreensão política e, sinceramente, de cura, né, nessa violência instaurada que se dá frente à exclusão e à marginalização do feminino. Acho que Platão também serve para essa discussão, um pouquinho. Vivi, acho que você falou, mas acho que você está sem áudio. Não, eu estou concordando. Na verdade, é o novo antigo. É um criar que é lembrar, né? É um criar que é lembrar. É porque a gente se perdeu, nesse sentido, a gente se perdeu da história, da nossa história, né? O que você estava falando, né, Ju? A gente só vê o novo sempre como o que é bom e, ao contrário, a gente sempre vê que o que é velho é o que é ruim, né? O que está ultrapassado. Quando a gente está o tempo todo em nossas práticas libertárias, né? Eu percebo muito isso. Na verdade, a gente está o tempo todo querendo voltar a um lugar que é muito antigo. Só que a gente não sabe. A gente não sabe. É isso. E aí, nesse sentido, pensando aí no Platão, eu acho que para mim essa é a busca, né? Porque para a gente poder também se deslocar desse lugar da falta que essa história pode propor, né, da falta de alguém, porque em especial para as mulheres isso vai ser muito cruel, né? Essa coisa do amor enquanto esse produto, né? Essa coisa da alma gêmea é um produto, né, vendido para mulheres. Mas dessa falta ser esse lugar, né? Encontrar o lugar onde não estávamos divididos ao meio. Isso. E que estávamos integrados. Aí vamos voltar de novo para a Inanna, né? Que a gente não cansa. Essa figura que ela foi dividida ao meio, mas ela não era. E se a gente imagina, né, que se essa grande deusa ela não era entendida como uma figura tão fragmentada, tão cindida, é possível que talvez as pessoas não se relacionassem com ela também dessa forma, e talvez entre si, né? Claro que aqui não estou querendo dizer, meu Deus, os sumérios eram pessoas muito evoluídas espiritualmente, politicamente, assim, pra gente não cair nesse lugar também, né? Mas a gente talvez não saiba que experiência é essa, espiritual e política, né? As duas coisas, religiosa e política, com uma figura que permita as contradições e as dicotomias, né? Porque os deuses que aí estão aceitos socialmente, eles não permitem contradições. Quando ele apresenta um feminino, é um feminino muito isolado, né? E muito bem marcado. E politicamente, a gente também não tem, né, representações que permitam que a gente faça esse diálogo, né, que a gente experiencie outras formas de viver, né, essa questão de sempre apontarem que os movimentos sociais vão se fragmentando nas suas identidades, mas de não haver uma ponderação, às vezes, em lugares de poder, se essas criaturas, essas figuras em seus lugares de poder, elas colocam a pauta das mulheres como prioridade, né, se coloca a pauta racial enquanto prioridade, né? Porque a gente volta sempre para acusar que quem a gente divide está dividindo. Que para mim essa é uma questão muito de gênero, sobretudo, né? Se dividiu a mulher em vários fragmentos e continuam acusando mulheres, as pessoas que fragmentam, enfim,
simbolicamente, quem fragmenta mulheres continua dizendo que as mulheres se fragmentam e são fragmentadas. Né? Então fica esse jogo político, né, de disputa. E aí volta aí também essa questão do andrógeno, né? Se os homens também se apropriarem do lugar feminino que lhes cabe, né, socialmente, politicamente, eles também talvez parem de acusar tanto a nós mulheres a sermos fragmentadas e fragmentáveis. Tomando parte na integração, né? Não adianta tomando parte nessa integração, não adianta olhar na nossa cara e ficar... E se responsabilizando, né? Se responsabilizando. Quem divide o movimento social é o patriarcado e o capitalismo. Não somos nós. Não são as nossas questões. E somos acusadas disso, né? Fico surpresa. Mas somos acusadas, né? Tipo assim, exato, essa é a questão. Essa é a questão, é isso. Não basta nós sermos divididas por eles, nós somos acusadas de nos dividirmos, né? Sim. Falta mesmo aí um pensamento integrado, né? Andrógeno. Falta um pensamento andrógeno. Gente, acho que terminamos lindamente, né? Sim, é isso. Que os homens também tomem o lugar feminino que lhes cabe, né? Exato. Recuperar trabalho coletivo. Exato. Né? A criação de uma nova mente social. Andrógena. Andrógena. Foi ótimo, Ju. Obrigada. Obrigada pelo convite, adorei. Gente, muito obrigada. Tem muita história, né? Tem muita história nesse caldo. Sim. É o fio de Ariadne, né? História. A gente vai puxando e a gente vai encontrando muitos caminhos nesse labirinto. Então, sim. Seguimos nele. Seguimos. Gente, boa noite. Até domingo que vem. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Ju. Boa noite a todos. Obrigada. Até domingo que vem também. Um beijo. Beijo.